Olá meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma coisa que pode ser o pesadelo de muito designer aí, principalmente os autônomos, que dependem do seu tempo para ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão. A alteração. Por que a alteração machuca tanto aqui no nosso coração? Toda vez que a gente ouve essa palavra, a gente tem vontade de chorar, de xingar todo mundo. A alteração nada mais é do que um erro de projeto, um erro no processo criativo, briefing, alguma coisa nesse sentido. E ela é basicamente um prejuízo financeiro para ti. Recentemente a gente teve que fazer uma alteração num projeto que, cara, a gente não estava esperando por isso, de verdade. Um dos projetos internacionais que a gente fez, uma corretora de imóveis lá para os Estados Unidos, na Califórnia, e a gente estava com um projeto bem legal da Alice Henderson. A gente fez um logo mais minimalista, queria uma tipografia ali para ela mais elegante, assim, um negócio mais finesse, mais classudo, porém não era a pegada que ela estava querendo. Esse caso foi um caso bem específico porque foi um erro um pouco nosso de briefing, eu admito. A gente tem que ter humildade nesse sentido, mas também ela era uma cliente que já dizia no primeiro momento que ela estava bem indecisa, ela é uma pessoa bem indecisa na sua personalidade. É um caso que pode acontecer com você, é um caso que deve acontecer bastante, que são pessoas que não têm muita certeza do que querem, ou às vezes acontece alguma coisa no meio tempo desse projeto que faz mudar a personalidade da marca, que faz mudar a concepção desse projeto, o posicionamento. Então, são uma série de fatores, de variantes que pode acontecer, que vai causar esse tipo de alteração. Então, a gente tem que ter em mente que isso acontece, que faz parte do processo criativo, do processo de um projeto de design. Quando a gente vai cobrar um serviço, a gente faz um cálculo pensando no tempo que a gente vai ter que investir nesse serviço. Ou seja, você está trocando a sua hora da sua vida, o seu tempo precioso, para tendo uma renda, uma remuneração, basicamente trocar tempo por dinheiro. Todo mundo já sabe disso. Então a alteração ela é tão difícil para nós, dói bastante aqui no nosso bolso e também no nosso peito, porque a gente vai estar tendo que investir mais horas para estar recebendo a mesma quantia de dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado para se precaver para não sair no prejuízo, porque a alteração basicamente é prejuízo na vida do designer. Principalmente se você é autônomo, se você é empreendedor, assim como nós aqui na Visante. Então vamos lá. Por quê? Fazer alteração é a pior coisa do mundo. Então, como eu estava falando, uma alteração ela vai te dar prejuízo, ela vai te trazer mais frustração, tanto para ti quanto para o seu cliente. Então, você vai se sentir frustrado porque você não conseguiu criar aquilo que o teu cliente estava precisando. O cliente ele não se encantou com o seu projeto o suficiente para ser aprovado e você vai se sentir realmente um designer menos capacitado do que deveria ser. Então, esse sentimento de frustração que acaba causando na gente é muito ruim se você não tem um psicológico muito bom para lidar com esse tipo de coisa. Além disso, a gente tem uma sensação de tempo perdido, ou seja, a gente foi lá, gastou o nosso tempo precioso, criou várias alternativas, dedicou no refinamento, fez tudo certinho, mas chegou lá e não deu certo. Na hora de aprovar, a gente vai ter que refazer, começar do zero, fazer o briefing de novo. Isso daí, uma segunda rodada de investimento de tempo que isso vai trazendo aquele sentimento de tempo perdido, de uma coisa que a gente tá refazendo. Não tem nada pior do que refazer a mesma coisa. Parece uma insanidade. E, por final das contas, até o cliente vai se sentir um pouco insatisfeito, um pouco incomodado com a situação, porque ele estava esperando um projeto mais legal, aquilo que ele estava querendo mesmo, e no fim ele viu que não vai ser dessa vez, faltou um tchan, faltou aquele tumperro, faltou alguma coisinha. Ele vai se questionar se você é o melhor profissional que ele poderia ter contratado. Então, a alteração ele é o pior inimigo porque ele causa uma série de coisas negativas. É prejuízo financeiro, é uma sensação de frustração, de ego machucado, de tempo perdido e um sentimento de insatisfação por parte do seu cliente, que pode ser uma das piores coisas possíveis para a tua vida como empreendedor, como dono de empresa. Mas, cara, por que isso acontece na nossa vida? E será que isso é normal? Será que faz parte do processo? É muito importante a gente entender por que esse tipo de problema acontece, né? Por que isso acontece? Pode ser um erro seu, pode ser uma parte da indecisão do teu cliente, ou como pode ser as duas coisas que combaram. Então a gente tem que prestar atenção todos esses pontos para tentar evitar, né? Porque a gente não quer ter prejuízo no nosso bolso. Então vamos tentar entender por que isso está acontecendo, para poder evitar ao máximo e ter uma taxa de aprovação lá em cima, que é a nossa meta, né? Aprovar todos os projetos de primeira, que aí sim a gente vai estar vendo o lucro realmente entrar dentro do bolso. Então tá, por que a alteração acontece? É o fim dos tempos? Não, rapaziada, não. Pode ser que seja um briefing mal feito? Provavelmente é um briefing mal feito, na maioria das vezes. Principalmente se você estiver começando.
Cara, presta muita atenção no briefing, seleciona muito bem as perguntas para que elas te ajudem na hora de criar. Quando a gente faz um briefing mal feito, a gente fica perdido e depende da nossa própria cachola para criar uma solução para uma empresa. Entende que não se trata de um gosto pessoal, se trata de uma solução visual para um problema real, que é um problema que é externo, ou seja, não é um problema meu, é um problema do meu cliente. Nesse caso, ele está lá na Califórnia, então a gente está tendo que fazer um projeto para esse cliente que está lá na Califórnia, que tem o seu público-alvo, que não é brasileiro também. Então, pensa que não se trata de gosto pessoal, não é algo subjetivo. O design, ele tem que funcionar. Ele pode utilizar da arte, que é uma coisa mais expressiva, mais pessoal, como um apoio, mas o designer profissional, ele está solucionando um problema e fazendo com que a estética, o visual, ele funcione como uma ferramenta de comunicação, como uma arma de comunicação para essa empresa. Então, o briefing, ele vai te ajudar a entender a dor dessa empresa, a dor desse cliente, para tu poder fazer uma solução visual para esse problema. E aí que tá, um briefing mal feito, tu vai fazer o que é bonito para ti, e não o que soluciona o problema da marca. Quando a gente faz um briefing bem feito, com as perguntas selecionadas, a gente tem um guia, ou literalmente um guia, como se fosse um cardápio que o cliente fez o pedido. O cliente fez um pedido no iFood. Ele pediu cheeseburger sem cebola, com a carne mal passada e queijo mozzarella. A gente tem aí uma comanda para esse pedido com todas as características desse produto desse cliente. E exatamente essa é a função do briefing. É fazer uma comanda para tu produzir, cozinhar o teu logo, tua identidade visual, teu branding. Então, presta atenção para fazer as perguntas certas para te ajudar aí na hora de criar e ser muito mais assertivo aí na apresentação desse projeto. Fechou. O segundo erro principal seria o processo e a metodologia que tu tem aí na hora de fazer a criação de marcas de identidade visual. Aqui na Visante a gente evoluiu esse processo, essa metodologia, durante esses anos a gente foi evoluindo e lapidando para ter o nosso próprio método de criação. E ele funciona muito bem, a taxa de aprovação dele é muito alta. Eu vou estar explicando um pouco mais sobre ele aos poucos aqui para vocês. Fazendo vários vídeos, vocês vão entendendo mais como é que funciona. Mas presta atenção no que funciona ou no que não funciona no teu processo criativo. Qual que é o momento que tu tá mais se batendo para avançar? Liste muito bem todas as etapas de todos os projetos que tu tá fazendo, passo a passo. Depois de um tempo, tu vai vendo que isso vai ficando muito bem sistemático, muito bem organizado, e tu vai fazendo um por um, você vai matando as etapas e não vai ficar nenhuma ponta solta. Tu não vai deixar nenhuma etapa para trás e isso tudo vai se aperfeiçoando para tu entregar mais rápido e de maneira mais assertiva. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é que faz parte do processo criativo, rapaziada. Não se desespere, não é o fim. Às vezes vai acontecer de ter alteração e a gente tem que se prevenir, se precaver para saber o que fazer nesse momento. Então já bota aí no teu processo, né, na sua metodologia, a possibilidade de ter um tempo para alterações. Então tá, não se desespera, cara. A alteração é normal. Você não é um designer ruim, o seu cliente não é maluco, um chatão. Você não tá errando tudo, cara, faz parte. Às vezes vai acontecer e você tem que saber lidar com isso de uma maneira muito profissional pra não ter esse clima chato entre você e seu cliente. Você tem que dizer, cara, tá tudo bem, tá tudo normal, faz parte do nosso processo criativo, faz parte aí do projeto. A gente já tem aqui toda uma metodologia pra seguir quando acontece esse tipo de coisa. Cliente, não se preocupa, a gente vai trazer aí uma nova alternativa pra ti, seguindo esse novo briefing. A gente refaz o briefing, se necessário, refaz as causas, entende muito bem a dor do projeto e o próximo tiro com certeza vai ser certeiro, a gente não vai errar o alvo. Muito bem, pensando nisso, como que a gente pode evitar, como que a gente pode lidar melhor com esse tipo de situação? Depois que a gente entendeu por que ela acontece, a gente tem que tentar trabalhar para que isso não aconteça mais, certo? Então primeira coisa é melhorar muito o nosso briefing, deixar ele bem intuitivo, bem dinâmico, para não ser uma coisa chata e maçante para o teu cliente, aquela folha A4 com 1 milhão de questão para ele responder num Google Docs. Pelo amor de Deus, rapaziada, faz um negócio bonitinho, mais dinâmico. O nosso modelo de briefing é sensacional. A gente usa a plataforma Involve-me e ela é muito boa porque a gente consegue separar pergunta por pergunta, categorizar ali as sessões. Por exemplo, agora a gente vai falar sobre a sua empresa, agora depois a gente vai falar sobre a essência do teu negócio, o propósito, depois um pouco do estilo visual que tu quer pro teu projeto. E aí a gente vai vendo ali etapa por etapa, fica uma coisa mais fácil de diluir, de digerir, sabe? Quando o cara vê logo de cara um monte de questão pra ele preencher, ele já fica, nossa, será que eu vou ter tempo pra fazer isso? Mas aí quando tu trabalha com uma experiência melhor do usuário mesmo, faz uma pergunta e pronto, vai pra próxima. E vai enchendo aquela barrinha de progresso ali em cima pra ele saber quanto tempo falta. Uma coisa mais dinâmica, assim, mais
limpa, mais fácil dele pensar, uma pergunta por vez, uma coisa que melhora a experiência do teu cliente, vai deixar ele mais à vontade para responder. Ele vai responder com mais bom gosto, ele vai responder de uma forma mais confortável e não vai ser uma coisa desleixada a resposta dele, porque se ele tiver com uma sensação de ser um briefing chato, ele vai responder de qualquer jeito e isso vai te atrapalhar muito. O briefing aqui era uma coisa para te ajudar, para ser um guia, ele vai te atrapalhar no final das contas, porque tu fez um briefing chato e o teu cliente não aguentava mais responder e ele respondeu qualquer coisa. Então, muito cuidado com isso, melhora muito o seu briefing aí para que ele seja mais dinâmico e mais fácil de tu pegar as melhores respostas do teu cliente. Depois, uma coisa que a gente está colocando agora em prática aí na nossa metodologia é uma call de alinhamento. O que é essa call de alinhamento? É a primeira call depois de um projeto ser fechado. Então, a gente tem ali normalmente uma call antes do projeto fechar, para o cliente saber mais sobre o processo criativo, ele vai querer entender os valores, os prazos, a gente vai acertar tudo isso, projeto fechado, Pix na conta. Beleza, bora marcar a call de alinhamento, que é o quê? A gente vai se reunir com esse cliente e a gente vai fazer uma tabela de mood board com ele, então a gente vai perguntar ali o que ele está pensando pro projeto dele sobre design, vai começar a selecionar algumas imagens do Pinterest, vai literalmente fazer o painel de referência visual junto com o cliente, ver se ele quer uma fonte mais serifada, uma fonte mais bold, ou se ele quer uma coisa mais finesse, mais fina. Tudo isso a gente pode ir alinhando isso nessa primeira call para que seja muito mais assertivo. Teve um exemplo muito legal, que foi uma das primeiras vezes que a gente fez essa call de alinhamento, que logo a gente já sabia que o cliente não queria saber de fonte serifada. Agora imagina só, se a gente não tivesse feito essa call de alinhamento, a gente ia ter que passar um tempo quebrando a cabeça para saber se o cliente quer uma fonte serifada ou não, e no final a gente poderia ter escolhido uma fonte serifada e ia dar alteração. Ou seja, perca de tempo. A call de alinhamento ela vai te ajudar muito a ser mais assertivo e não perder tempo e ter mais lucro no bolso. Fechou? Terceira coisa, melhore sua metodologia, melhore seu refinamento e faça uma pesquisa de validação do seu logo. Isso daí são etapas básicas aí se tu quer ter um logo bem profissional, um logo mais atemporal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou mencionar novamente isso aqui nesse vídeo, para vocês prestarem muita atenção. No refinamento do logo, aplica grid em cima, faz um teste de aplicação, né? Se ele vai funcionar horizontal, vertical, fundo escuro, fundo claro, se ele vai funcionar muito bem pequenininho, impresso, grandão. Faz todo esse teste de validação, a prova de fogo do logo, para ver se ele vai funcionar bem. E também faz uma pesquisa de validação com o público. Mostra para tua mãe, para tua avó, para teu irmão, para teu cachorro. Mostra para todo mundo, pessoas desconhecidas, para saber o que elas estão percebendo quando vê esse logo, quando vê esse projeto, e para saber se elas estão entendendo a mensagem, se elas estão gostando da estética e tudo mais. Isso aí vai te ajudar a ter mais confiança aí para saber se tem uma ponta solta, algum erro visual, alguma coisa que tu não tá visualizando, ou se tá bom, se tá 10, fechou, mais confiança pra gente apresentar esse projeto. Quarto, previna-se. Cara, isso daqui é super importante, a gente demorou para perceber isso. Tu tem que colocar e inserir no teu orçamento um disclaimer, né? Um aviso. A gente já prevê X horas de alteração para esse projeto. E é incluso no orçamento esse valor. Ou seja, aqui a gente coloca ali no máximo 3 horas de alteração. Claro que depende do projeto. Mas em média a gente coloca 2 horas de alteração já previstas. Então o cliente ele já pagou essas 2 horas de alteração previstas. Se ele vai usar ou não, aí vai depender da aprovação do projeto. Normalmente, essas 2 horas o cliente nem usa. Ele aprova de primeira e essas 2 horas que ele já pagou ficaram de lucro para o nosso bolso, então é melhor ainda. Então assim, se você tem um projeto que é R$1.000, um valor bem fácil aqui, só um exemplo, tá galera? R$1.000 é o logo, então você vai colocar 1.200 para ter essa gordura aí, para que caso aconteça uma alteração, você não vai ficar tanto no prejuízo. Você vai ter essa gordura aí para gastar, caso for aprovado de primeira, essa gordurinha aí vai se manter no seu corpo e você vai ficar mais feliz com o bolso cheio. Fechou? Então previna-se, já deixe incluso nesse orçamento horas de alteração já previstas, então o cliente ele já tem em mente que ele tem direito de pedir uma alteração caso ele ache que o projeto não fez sentido para a marca dele. Então ele vai se sentir até mais confiante, né? Pô, beleza, se eu não gostar do projeto, eu posso pedir mais um, eu tenho esse direito, tô pagando, tudo mais. Já vai diminuir essa tensão, esse clima chato, caso aconteça uma alteração. E também tu vai se prevenir para não sair tanto no prejuízo. E se você aprovar de primeira, lucro no bolso, sorriso no rosto. Beleza? Pessoal, acho que deu para entender muito bem a mensagem do vídeo. Eu sei que eu preciso melhorar a minha didática aí, a minha oratória. Mas acho que deu para entender a mensagem. Me diz aí se tu gostou desse estilo de vídeo aí, onde coloco um mapa mental aí com vocês. Isso foi bem de boa aí, só pra gente fazer esse teste. Se você gostou desse modelo, desse estilo de vídeo, bota no comentário, deixa um like aí e nós estamos juntos. Até o próximo vídeo.